convido para apresentar o grupo. Meu nome é Samir. Não. Daniel, Andressa, Wilson, Matheus, mais dois que tá chegando aí. Tá vindo aí. Busão que? Quem vai começar? Eu vou começar falando, tentando falar do algoritmo de Wharton. É porque a apresentação do Bruno foi tão boa, mas tão boa, que eu resumi a minha máxima possível. Vocês não estão entendendo. Valeu isso. Não, mas brincadeiras à parte, sua apresentação foi muito boa no assunto. Mas enfim, puxa mais um. O algoritmo de Wharton possui várias aplicações. Não sei, eu cheguei um pouco atrasado na tempo, não sei se a gente chegou a falar sobre as aplicações. E uma delas é também para você aí identificar como um sistema de roteirização. Um exemplo desse tipo de uso para roteirização é até mesmo em aeroportos. Porque basicamente o que eles fazem com os roteiros dos aviões, empresta um caretão aqui, é como se eles colocassem os aviões como aqui. E aí as rodas dos aviões, se você fosse parar para ver, claro que esse aqui é um exemplo muito feio, porque minha mão tá muito trêmula. Mas ele caiu. Tá ruim. Mas enfim, o desenho em si formaria um gráfico. Eu não vou conseguir desenhar pelo motivo que eu falei. Mas enfim, na área de engenharia de ciências da computação, que é a nossa área, um programa conhecido que utiliza esse sistema de roteirização é o do caixeiro viajante. Eu não sei por que tem esse nome, tá? Mas ele tem esse nome. No qual o objetivo do programa consiste em encontrar a sequência de cidades a serem visitadas, minimizando a distância e o tempo. Porque isso aí é um problema até de muitas empresas de logística e tudo mais. Você tem aí que fazer 2, 3 viagens com o mesmo carro, mas você não sabe. Aí, então eles usam isso. Eles roteirizam em um mapa, formam um gráfico e tentam descobrir aí, por forma de algoritmo, a menor distância a ser percorrida. Outra aplicação dele é testar se um gráfico bipartido para inversões de matrizes e de números reais para fazer uma aproximação com gráficos orientados. Foi a parte que eu vi que o Bruno focou muito mais, que eu não foquei nada. É bom para dar uma diferenciada. É que, para falar a verdade, a base da minha pesquisa, ela tem outro nome. É o algoritmo de Floyd-Warshall. Porque o que acontece é o seguinte, ela é basicamente a junção de dois algoritmos, entendeu? O algoritmo de Floyd e o algoritmo de Warshall, eles poderiam ser construídos da mesma forma entre aspas, né? Teriam as suas diferenças, por isso que eram dois diferentes, mas eles poderiam ser juntados para formar um só, e aí terem um objetivo semelhante, que é, porque até mesmo se a gente volta um para mim, por favor. Você tá comigo. Incrível isso. Mas enfim, obrigado. Tanto o teste de gráfico bipartido quanto a você calcular aí uma distância percorrida com relação ao desenho do gráfico, ele daria aí um sentido meio semelhante. Eu não, né? Eu pesquisei, mas construíram aí. Como eu vi que ele pegou tudo em português, tudo dele certinho, tudo bonitinho, eu já pesquisei em C. Obrigado. Eu já pesquisei em C para meio que dar uma ilustrada em como seria isso se estivéssemos programando, se estivéssemos realmente utilizando. Que seria a construção dos 3 OR. Que é o OR 1, que seria aí o primeiro percorrer as N matrizes. Não, o laser não. O gatilho. Ah, o gatilho! Ah, que ótimo! Vou saber, cara. Mas enfim, o primeiro for ele percorre as matrizes, o segundo ele percorre as colunas da matriz e o terceiro ele vai percorrer as linhas. A parte de instruções, o que acontece é o seguinte, Jesus, como eu tô tremendo. A parte de instruções seria o N, o I, os M's, os I's e os J's que o Bruno usou, mas aí no caso aí, as instruções seriam aí os dados que você está usando no seu trabalho em si, entendeu? Deu para dar uma entendida, gente? Ficou alguma dúvida?
caso eu consiga responder. Mas não vai contar não. Não, é sério. Se eu conseguir responder, eu vou fazer o maior esforço possível. Então agora vamos aí para caminhos Caminho de Euler, circuito hamiltoniano. Bom, caminho de Euler. Eu sou brasileiro, Euler. Bom, caminho de Euler, né? Um pouco de encheção de linguiça aí. Mas o caminho de Euler foi basicamente nessa figura aqui, que mostra essa ponte dessa cidade aqui, Königsberg. O matemático Euler, né? Alguma coisa Euler lá. Leonhard Euler, ele se deparou com um problema na cidade que ele morava lá e o pessoal discutia se era possível atravessar todas as pontes de uma única vez, vai e volta e tal, sem repetir as pontes. E aí ele calculou, ele criou um algoritmo, né? Na verdade, ele que eu pesquisei, está dizendo que esse problema foi o primeiro gráfico criado. A partir disso daqui foi o primeiro gráfico inventado por Euler. E basicamente ele tentou provar matematicamente se era ou não possível atravessar todas as pontes uma única vez. No caso desse problema dele, não é possível. Por que não é possível? Está segurando. E agora? Tô aqui. Isso. Por que não é possível? Mais um. Quando ele calculou, ele chegou na... Quando ele calculou, ele chegou na conclusão do seguinte: o grafo, para você conseguir passar em caminho de Euler, seria basicamente você passar em cada aresta uma única vez. Para isso, ele concluiu que, para que fosse possível, cada vértice teria que ter dois caminhos, né? 2 graus, ou todos os vértices teriam que ter 2 graus, ou no grafo teria que ter 2 vértices com graus ímpares. Cadê? 2 ímpares. No caso que nem esse aqui, né? Graus ímpares, 3 caminhos. Por quê? O caminho que faz cara, estou com dificuldade para explicar, peraí. Ele concluiu que para você atravessar todas as arestas sem repeti-las, tendo 2 caminhos, você conseguiria, por exemplo, se fosse só esse quadrado, você conseguiria atravessar um de cada vez. No caso de você ter todos os vértices com 2 caminhos, você pode começar de qualquer ponto e você consegue atravessar todos os pontos, todas as arestas, sem repetir e chegar na mesma aresta. No caso de ter 2 caminhos com 3 graus, você começa num ponto e termina no outro. Você nunca vai conseguir terminar no mesmo ponto que começou. E aqui eu coloquei exemplos de gráficos caminhos de Euler, né? Que tem, por exemplo, aqui, você partir do ponto A, se seguindo ponto A, ponto B. Cara, nem eu estou lembrando aqui agora. Aqui A, B, D, C, A de novo, E e D. Você sempre, começou no A e vai terminar no B. Você terminaria
num ponto que tem 3 caminhos e termina no outro ponto com 3 caminhos. Se tiver um número de vértices ímpar, né? Caso tivesse mais um caminho aqui com 3 graus, você não conseguiria passar por todas as arestas uma única vez. No caso de todas as arestas forem de graus pares, como aqui, por exemplo, todas as arestas têm 4 caminhos. Você pode começar em qualquer um dos caminhos, qualquer uma das arestas, que vai terminar nela também. Em qualquer ponto que você iniciar, você consegue percorrer todas as arestas sem repetir nenhuma. Caminho hamiltoniano é basicamente, eu compreendi que é o inverso do caminho de Euler. Ao invés de trabalhar com as arestas, trabalha baseado nos vértices. O Hamilton, né, ele se perguntou se seria possível fazer um grafo percorrendo todas as arestas sem se repetir. E ele concluiu que seria possível. Um exemplo também que o Wilson falou, que é o problema do caixeiro viajante, que é basicamente seria, cada aresta seria uma cidade. Então o caixeiro viajante ele precisava passar em várias cidades no decorrer de uma região sem passar pela essa mesma cidade 2 vezes, para economizar tempo, né, e distância. Aí, ó, o Hamilton ele conseguiu achar um algoritmo que fizesse isso. Aqui, por exemplo, esse grafo ele admite um caminho de Euler. Você consegue passar por todas as arestas sem repetir nenhuma, e também dá para fazer o caminho de Hamilton, que é por todos os vértices sem repetir nenhuma. É um invertido do outro. Agora mas aí tem muita coisa, mas eu vou explicar na consciência. Eu falo do Leonard Euler, que a relação dele, que ele fez com as formas geométricas tridimensionais. No caso, tipo a fórmula que o Matheus explicou, que era um V. Matheus YouTube. É a fórmula que ele fez lá com a... Isso é muito genérico. Matheus, eu falei dele. Essa fórmula pode ser aplicada em um. No caso, eu achei um exemplo básico, que é o triângulo de base quadrada, que ele tem... No caso, se a gente não soubesse o número de arestas dela, a gente teria o número de vértices, que são 5, mas a faces, que são também 5. Igual ao número de arestas que nós não sabemos, mais 2. Se passar o 2 para lá e somar esse daqui, vai dar 8. No caso, são 8 arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui é fácil porque é uma fórmula simples, mas se fosse pegar uma fórmula mais complexa, tipo o decaído, é uma forma de 12 pentágonos, um grudado no outro. Do decaído. O decaído. 12 pentágonos. Ele tem 12 faces, que são 12 pentágonos, e tem 20 vértices, mas e o número de arestas para ficar contando por um deles? Aí você pode substituir na forma bem mais prática. E o vértice que eu falei que é 20. Aqui vai dar 30, e passando para cá vai dar 30, não, vai dar 32, passando para cá vai 30. Vai dar 30, passando para cá. Não, vai dar 38.
Praticamente isso que eu ia falar, vai dar 32, passando 2 pra cá, vai dar 30. E tá na... também é isso aí. Tem outras formas também, mas eu só falo. Mas só pra dar essa explicação. Nossa, respira. A água pode voltar, se não cantar, eu vou isso aqui. Não fica mais fácil. Essa é a forma pior. Pode passar. Aí eu você passa. Qual que é a luz? O gatinho embaixo da vez. Embaixo, Álgebra de Boyle. Antes de começar a explicar a matemática, eu vou passar um pouquinho assim. O George Boyle ele nasceu em 1815 e com 20 anos ele já tinha fundado a própria escola dele. Embora ele tenha tido uma educação bem rudimentar, que ele era filho de sapateiro e o pai dele era bem pobre, ele era um autodidata, então ele meio que aprendeu tudo sozinho. Ele publicou alguns trabalhos antes até, porém em 1847 ele publicou esse trabalho, The Mathematical Analysis of Logic, que ele demonstra que a lógica pode ser representada em equações algébricas. Então, para trazer uma ideia mais ou menos para vocês, que a gente já viu, o que meio que ele tentou fazer? Ele tentou utilizar aquilo que a gente aprendeu de lógica proposicional para resolver através de equações algébricas. E aí, em 1937, Claude Shannon, isso foi bem depois, ele era um estudante do MIT, ele estabeleceu uma relação entre a álgebra de Boyle e os circuitos eletrônicos. Mais para frente a gente vai ver como explicar os circuitos, que a questão é bem importante, por quê? Porque através da relação que ele estabeleceu entre a álgebra de Boyle e os circuitos, é onde o computador consegue fazer as operações que são necessárias para a gente chegar nos algoritmos, etc. Bom, a álgebra de Boyle pode ser definida como um conjunto de operadores, um conjunto de axiomas, que são assumidos verdadeiros sem necessidade de prova. Mais ou menos significa o quê? Aquilo que a gente chegou a ver com o professor, por exemplo, na área do quadrado. Né? A área do quadrado 1, ela é 1 e a gente assume que é verdadeira, então não precisa de uma prova exata. A partir da álgebra normal, que são as variáveis que a gente pode fazer várias funções, ele tirou uma álgebra própria dele para trabalhar com valores de verdadeiro ou falso. Na álgebra normal, qualquer variável ela pode assumir valor de menos infinito até mais infinito. Então, tipo assim, quando a gente tem uma equação de álgebra normal, é impossível a gente determinar todos os valores possíveis para ela, porque ela vai de menos infinito até mais infinito. Então, a variável pode assumir qualquer valor. Na álgebra de Boyle, não. Ela só pode assumir dois valores, verdadeiro ou falso. Posteriormente, aplicando em circuitos eletrônicos, esses valores foram transformados em 0 e 1. Além dos valores para a variável, que serão 0 e 1 só, ela vai utilizar três operadores, o e, o ou e o não. Também, como a gente já viu, and, or ou not. Essas três operações elas vão ser o suficientes para executar todas as operações algébricas necessárias, uma vez que a gente só tem dois valores possíveis para as variáveis dentro da álgebra de Boyle. A gente pode denotar como se fosse um conjunto. A álgebra de Boyle vai ter todos esses elementos: a função, o valor 0 e o valor 1 das variáveis, operador ou, operador e a negação. Como as variáveis só assumem dois valores, para k variáveis, ou seja, dependendo do número de variáveis que eu tiver, eu vou ter número de possibilidade 2 elevado a k. Aí que vem a parte interessante da álgebra de Boyle, que é onde conseguimos aplicar na computação. Como os valores só podem ser 0 e 1 para as variáveis, a gente sempre consegue determinar todas as possibilidades. Então não fica aberto ao infinito. É onde o computador consegue trabalhar com isso. Volta. Volta pra cá. As operações elas podem ser binárias e unárias. O que significa uma operação binária? Primeiro a gente vai falar da operação E. A operação binária ela vai precisar de duas variáveis pelo menos para poder ser executada. Na operação E, o resulta zero pelo menos se uma das entradas for zero. Deduzimos que só haverá saída 1 quando todas as entradas forem 1. Mas o que significa isso? Dependendo da situação que eu preciso
E no caso de uma entrada ser 0, a saída ser 0 também, a gente usa o operador E. Somente será a saída 1 quando as duas entradas forem 1. Isso é interessante que a gente vai ver em sequência em circuitos lógicos, porque dependendo do resultado que eu preciso, é o operador que eu vou usar. É só apertar. Só um pouquinho. Você só aperta. É só um pouquinho. Só um toque. Falta Mais um. Isso. Aí. A operação OU, também conhecida como adição lógica, ela retorna o resultado 1 quando pelo menos uma das entradas for em 1. Então deduzimos também que só haverá resultado 0 quando todas as entradas forem 0. Aqui ela está exemplificada. Também é necessário ter pelo menos duas variáveis, senão ela não é possível ser executada. Vale a pena destacar também que não necessariamente só duas variáveis, é pelo menos duas variáveis. Ela pode ter mais variáveis dentro da função, da equação. Porém, ela sempre vai executar como um binário. A gente pode mostrar um exemplo? Só vou fazer 3 linhas só mais ou menos para entender. Por que ela é binária? Calma. É possível a gente fazer com três variáveis, mas sempre ela vai ser executada de forma binária. 0 mais 0, 0, mais 0, 0 também. 0 mais 0, 0, 0 mais 1, 1. Então ela nunca é executada direto, sempre a gente executa em forma binária. 0 mais 1, 1, e aí 1 mais 1, 1 mais 0, também 1. Só para exemplificar como funciona no caso de a gente ter mais de duas variáveis. A operação unária. A operação unária ela é a operação chamada de complementação, negação ou inversão. É legal a gente trazer agora também que, como a álgebra de Boole ela foi tirada de dentro da álgebra, a relação que ele tentou fazer é com conjuntos e lógica proposicional. Então, ela funciona tanto como se fosse um conjunto, como lógica proposicional. Na negação, ela é unária porque só é possível a gente negar uma variável. Então, como se a gente tivesse aquela operação aqui A mais B mais C, se tivesse negado, primeiro a gente faz toda a operação binária antes, obtendo o resultado da operação binária, a gente vai ter uma nova variável, e essa variável é que vai ser negada. Então, um pouco das propriedades booleanas. É preciso mostrar propriedades. No caso, os dois primeiros exemplos são elementos neutros. Elementos neutros são elementos que não ocorrem mudanças. Por exemplo, se você somar qualquer valor, qualquer variável com 0, vai ser o valor da variável, porque 0 é um elemento neutro na soma, no caso. E o x vezes 1, no caso, o 1 é um elemento neutro na multiplicação, no caso é o e. Então, x vezes um valor é ele mesmo. Aqui tem outros exemplos de outras propriedades booleanas. No caso dupla negação, x mais x é igual a x, x vezes x negado é a negação, porque você nunca vai conseguir um valor positivo e negativo da mesma variável ao mesmo tempo. Então, vai ser sempre sempre 0. Nós temos a propriedade comutativa, que no caso aqui não importa a ordem que você vai fazer a operação, no caso, não importa se for x mais y ou y mais x, o resultado é o mesmo. Nós temos a associativa, que nós temos no caso entre os parênteses, que é basicamente fazer a mesma coisa, e nós temos a distributiva, que também no caso, nós temos aí o parênteses x vezes parênteses y mais z, também pode ser escrito como x vezes y mais x vezes z. Também temos o teorema de Morgan, que nós já vimos muitas vezes, que é a negação, e nós temos alguns postulados auxiliares. Postulados são propriedades que já foram provadas, que aquilo é verdade. Se você quiser provar por você mesmo, você pode provar se quiser, vai dar isso aí. Se você se deparar com algum desses postulados, você poderia automaticamente trocar pelo resultado. Como no caso do último ali, que é x mais y vezes x mais z igual a x mais y vezes z. Então, só para provar que isso é verdade, x mais y vezes x mais z, um pouquinho mais, legal.
No caso, nós pegamos x mais y vezes x mais z. Aí fica uma distributiva. No caso, x está em todos. Então, nós fazemos x vezes x, x mais z, y vezes x, y vezes z. O x é um elemento comum neles. Então, nós, no caso, o x, no primeiro ali, está x vezes x. X vezes ele mesmo, que nós vimos antes, é ele mesmo. Então, fica só x. E depois o x é um fator comum, que ele está em x mais xz mais yx. Então, nós podemos aplicar a distributiva e fazer x vezes esses valores. No caso, o que nós temos que nós precisamos? Nós precisamos colocar x. X é evidência. Por exemplo, precisamos de x. X, para ter x, precisamos vezes 1. Então, x vezes 1. Mais o valor de x, x vezes z, e x vezes y. Mas qualquer valor numa quarta ou numa soma mais 1 é sempre 1, porque o positivo vai ser sempre o valor ali. Então, resumimos para 1. X mais y vezes y. E no caso, como x vezes 1 é sempre, como nós vimos antes do postulado, é x. Então, nós temos x mais y vezes z, que é, no caso, a mesma coisa que está ali. Volta aí. Um pouquinho. Tá errado. Ali em cima está errado. E aqui embaixo também. E lá também. Tudo. Vezes, no caso. Então, mas aí você errou o sinal, fica ruim, né? Não pode errar ali, porque ficou tudo ruim. A expressão é mais. X mais y vezes x mais z. Esse? Qualquer errado. Desculpa, agora, aplicando numa saída de um circuito, por exemplo, que nós temos a saída 1 no 0 negado, B negado e C mais A negado, BC mais ABC negado, nós temos ali no primeiro circuito. O C é um fator comum nos dois primeiros. Então, nós colocamos o C em evidência. Depois, o A é um fator comum, o A negado é um fator comum também. Então, colocamos ele em evidência. Uma variável negada mais ela mesma é 1. Então, e depois, A negado vezes 1 é o valor de A negado. No final, fica como A negado C mais ABC. Assim, nós estamos colocando um valor por vez em evidência. Mas embaixo nós podemos ver que o A negado também está em evidência nos dois primeiros valores. Então, o A negado e o C. Então, nós pegamos dois valores ao mesmo tempo. Porque os dois valores vezes B negado na primeira variável e vezes B na segunda variável. Você viu que na segunda linha se perdeu um B negado, né? Segunda linha, você tá vendo? Segunda linha de cima. Em cima é B negado. Tá vendo? Faltou um negado. Aí depois aqui dá B dá 1 e sobra o mesmo valor. No caso aqui, é um jeito mais rápido, porque você já pega as duas variáveis e já explica a distributiva nela de uma vez. Sozinho? Uma vez. Bom, eu vou falar um pouco sobre as portas lógicas. Como eles já falaram, as portas lógicas, de uma forma mais abstrata, é como se fosse um dispositivo eletrônico implementando a equação booleana, né? Gente, tá, então, para você montar um circuito eletrônico ou um circuito lógico, você começa com as portas. E aí tem a porta OR, ou, né? E aí ela tem, no mínimo, 2 entradas, mas pode ser mais, e aí ela só sai uma saída. E aí lê A ou B. Tá? Então, aqui tem as tabelas verdades e o exemplo de como é montada a porta. Pode passar a porta AND, lê também A, E, B, e aí esse é o desenho da porta AND. Pode passar. Essa é a porta NOT, que é a porta de negação. Então, ela sempre vai inverter o valor.
o valor vai entrar um valor e ele vai sair outro. Simples, só tem uma entrada só. Pode passar. E essa é a porta NOR. Ou seja, ela é a inversão da porta OR. Vai sair, vai estar a porta OR, só que ela vai estar na saída, vai estar negando. Então essa aqui é a saída do A ou B, e aí aqui ele vai estar invertendo os valores. A porta NAND, que é quase a mesma coisa, só que é com o E, vai estar aqui a equação do A e o B, e aqui, quando ele sair o resultado, ele vai lá e troca. Aí é assim que faz o gráfico da porta. Pode passar. E a porta Shorty XNOR, ela é assim, ela só funciona quando os valores são iguais. Por exemplo, essa aqui. Os dados só teve quando os valores foram diferentes, ou seja, A foi 0 e B foi 1. E embaixo A foi 1 e B foi 0. E aí só obteve 1 quando os valores foram diferentes. Nos outros eles estavam iguais, então não obteve 1. Essa é a porta Short. E a outra porta é ao contrário, só obtém 1 quando os valores são iguais. Então aqui o A tem o valor de 1, o outro também, então obteve 1. E aqui foi igual a 0, 0 e obteve 1. Pode passar. E aí eu vou estar falando um pouquinho do matrix de Carnot, que ele é uma representação visual da função booleana, só que já na forma disjuntiva. E ele tem o objetivo de facilitar o processo de minimização, só que o bom dele é que ele é de uma forma mais rápida e ele tira o fator de erro na parte de você simplificar, que às vezes acaba acontecendo erro. Ele foi criado pelo Erdőr em 1952, só que depois ele foi aperfeiçoado pelo Carnot. Eu vou estar dando um exemplo de um circuito, né? Então aqui está as portas. E aqui eu só simplifiquei quando a entrada é negativa, tá? E aí é daquela equação lá. A negado mais B negado mais OR, né? E mais, enfim, essa é a equação. E aí esse é esse. A negado, B negado, C. Gente, aí eu vou estar simplificando pelo mapa do Carnot, só para vocês terem uma noção da diferença que dá no circuito e na equação, tá? Então a gente tem aqui, eu aprendi diferente também. 4. Aqui a gente tem o A, o B e o C. Só tem que lembrar a ordem. 0, 0, 0, 1. 1, 0. Opa! 1, 0. Pera aí. Isso mesmo. 1 e 0. E aqui é 0, 1. Pode passar para mim, por favor. Então, pra gente fazer a simplificação, a gente precisa da tabela verdade ou tirar a tabela verdade da equação, tá? O que só vai importar é a saída 1 aqui. Então, a gente vai ver a primeira saída 1, ele teve o 0, 0 e o 1. Então, a gente vai ver onde o A foi 0, onde o B foi 0 e onde o C foi 1. Põe aqui, a gente coloca. Vamos para o próximo 1. Então, ele teve 0, 1, 1. Onde o A foi 0, e onde o B foi 1 e onde o C foi 1. A gente teve mais 1. Aí a gente teve mais uma saída 1, onde foi 1, 1, 0. Então, onde o A foi 0, foi 1. Onde o B foi 1 e onde o C foi 0. Aqui. E aí, pela regra dele, a gente tem que sempre fazer juntar, né, sempre pelos quadrados. E você começa, ou seja, 1, 2, 4, 8, assim vai. Só que ele fala para você começar pelos grupos maiores. Então, o que a gente tem aqui é esse aqui e só resta esse. Aí a gente vai começar a ver qual a equação que agora ficou. Ou seja, vamos pegar esse aqui. Que grupo que não mudou o valor? Aqui a gente tem o grupo do A, tem o 0 e tem o 1. Esse grupo aqui, ele não mudou. Então, o A, ele entra. Ele entra, porém, ele só ficou no 0, então ele vai ser negado. E aí, olhando para esse grupo aqui, o B mudou o valor. Ficou 0 e 1, então só entra o C.
Vamos para o próximo grupo. Como esse grupo aqui ele só teve um, não mudou nenhum valor entre os três. Porém, o C é 0, o seu é C negável. E aí a nossa equação simplificada fica assim, pode passar. A nossa equação simplificada e o nosso circuito simplificado. Mas pra gente fazer isso. Não precisa disso, não. Pra eu apagar a tela? Valorizou o sabe de luz, né? Não sou bom com tecnologia. A cara do Fraga me resumiu agora. Vai, vamos lá, vamos lá. Mas você não ficou na sala de água, já que você chega aqui. Bom, para chegar nesses valores, a ideia do trabalho é, na verdade, falar de grafos. Você pode retirar tudo isso de grafos. Como é que você vai conseguir isso? Através das relações binárias. Quando você for montar um grafo, você tira isso de pares ordenados. Como você viu isso lá atrás, no ensino médio, é bem simplesinho. O que é uma relação? A relação binária é uma relação entre dois elementos sendo conjunto de pares ordenados. No caso, por exemplo, seria o A, 1. Se fosse num plano cartesiano, seria x e y. Enfim. E uma relação nada mais é do que a junção disso aqui, que pode ser representada como, por exemplo, 1R, que está, quer dizer, e A. Isso significa que 1 está relacionado a A. Você tem a opção de fazer uma relação de dois grupos, por exemplo, que A representa números e esse primeiro representa os números, o segundo representa letras. Ou você pode simplesmente fazer de um grupo único, como, por exemplo, ali, ó, A vezes A. Pode ser simplesmente chamado de relação binária em A. E é o que a gente vê comumente aqui. É daí que partem os grafos. Um exemplo genérico seria, eu vou colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. O grafo direcionado ele tem que, basicamente, ele tem que partir de um ponto para outro, de um nó para o outro, e as arestas, elas indicam a direção. E a partir daí que eu consigo minha ordenada, que eu pego. Aqui seria 1, 2, representa essa aresta. De 2 para 3, seria um par ordenado. De 3 para 2. E aí, por consequência, vai os demais. 2, 3. 2, 3. E tem que estar entre parênteses. Entre parênteses. Entre parênteses, como está ali no slide. Pode passar para mim, por favor. Passou? Ah, tá. Obrigado. Mas a questão é a seguinte: relações elas não são simplesmente relações, elas têm vários tipos e uma delas é a questão da reflexiva. Relações podem ser reflexivas ou reflexivas. A reflexiva, todos os elementos eles têm que se relacionar entre si. Por exemplo, ter o mesmo pai é reflexiva, uma vez que todo mundo é filho do próprio pai. Então, um vai e volta. É como se estivesse no computador. E reflexiva é que você não pode se relacionar de forma alguma. Por exemplo, ser irmão de é reflexivo porque ninguém pode ser irmão de si mesmo. Você pode ser irmão de N pessoas, mas nunca de si mesmo. Então, no caso, seria que reflexivo, você está relacionado a si. O irreflexivo, você não pode se relacionar. Próximo. Simétrica e antissimétrica. Uma relação binária é simétrica se a relação A com B implica na relação B com A. Aqui seria isso aqui. Por exemplo, um computador está conectado diretamente a outro por fibra ótica. O inverso é sempre verdadeiro. Não tem muito o que contestar. E
A antissimétrica é quando um não implica. Por exemplo, A estar relacionado a B implica um não B relacionado a A. Por exemplo, se uma pessoa X é pai e mãe de uma pessoa Y, o inverso nunca pode ser verdadeiro. Se você é pai do seu filho, ele nunca vai poder ser seu pai. Próximo. Transitiva e intransitiva. Uma relação transitiva se implica em B, B implica em A implica em B, B implica em C, e logo o A, então, implica em C. Por exemplo, se você é irmão de B, B é irmão de C, então, logicamente, você é irmão de C. E a intransitiva é quando A está relacionado a B, B é relacionado a C, mas elas implicam em não é verdade A relacionado a C. É bem complicadinho, mas... Pessoa X é pai e mãe de uma pessoa Y, essa pessoa Y é pai e mãe de uma terceira pessoa Z. Isso não implica que X seja pai e mãe de Z, porque é neto, então ele não pode ser relacionado naquele mesmo grau que outra. Próximo. Tá. Mas antes disso, tem a questão da acessibilidade. O que é acessibilidade? É quando o caminho chega aqui. Não importa. Ele demora muito. Existe uma acessibilidade aqui, porque ele chega em 2. Mas o não aqui, 5, ele não está acessível para nenhum outro elemento a não ser 4. Para que isso é utilizado? Como o Wilson deve ter utilizado num exemplo, aeroportos. Isso às vezes ele mostra cada parte que um avião tem que parar às vezes para abastecer. Às vezes ele quer chegar no aeroporto 5, mas ele tem que parar antes no aeroporto 4 para abastecer e então para poder chegar no aeroporto 5. A partir desse tipo de gráfico, você consegue montar também uma matriz de adjacência. Que aí, a partir da matriz de adjacência, você consegue chegar em toda aquela álgebra de Boyle e o restante. Como que a gente consegue montar a matriz de adjacência? Bem básico. Lembra que eu falei que ela pode ser relacionada em somente A? Aqui eu tenho 5 nós. Os 5 nós eles vão aparecer. Eu coloco um R aqui e depois eu marco cada uma das posições dele. E a partir daí, toda vez que houver uma ligação partindo de um ponto para o outro, nessa seção, eu marco 1. Quando não houver, eu marco 0. Por exemplo, 1 está partindo para 2. Então, eu tenho aquele chamado 1 e 2. Eu venho aqui e marco 1. Embaixo. É verdade. Do lado. 2, aí 1 parte para 3. Marco também. Ele não vai para o 4. 0. E ele também não vai para o 5. 0. O 2, ele vem para o 1? Não. Ele não vem para ele mesmo. Ele vem para o 3, para o 4 e não vem para o 5. Faço isso com todos os outros nós. E a partir daí eu consigo montar, com essa matriz de adjacência, eu consigo aplicar tudo aquilo que a gente viu de álgebra de Boyle, montar uma matriz de Carnot, e tem várias aplicabilidades aí. Basicamente é isso. É isso, a apresentação? Obrigado. Deixa eu só fazer uma observação aqui.
Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Alguém quer fazer uma observação? Bom, deixa eu só perguntar. Você é o? Cássio. E Daniel. É que eu não sei os nomes, preciso. Deixa eu dar Erickson. Erickson. A você é a Andressa. Ok, beleza. Aqui eu tinha mais alguma. Quando eu bati o olho assim inicialmente, pensei que tinha mais pessoas no grupo. Porque tem um tal de Mogi das Cruzes. Porque tem os nomes, cara. Não, é que porque tem os nomes, depois tem Mogi das Cruzes. Eu não olhei, cara. Eu achava Quem foi levar lá, eu teve um problema. juntou, saiu. Pois é, cara, mas eu bati o olho, tem mais gente. Aí eu me localizei. Vai ver, né? Tá bom. Pessoal, então tá bom. Obrigado. Pode. Obrigado.